Mais uma vez, boa noite. Dessa vez eu também digo paz e graça. Vocês viram a diferença, né? Eu sou sertão nordestino, aí vem a Dani, sertão nordestino. Eu gosto disso. Hoje é o último domingo do primeiro semestre de 2025 e antes de retornar à série na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, eu decidi dar um pulo no Evangelho de Marcos e trazer à nossa memória uma história bastante conhecida, uma história que nos provoca a pensar na motivação a qual servimos o nosso Deus, especialmente no serviço junto à igreja. No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 41, nós lemos: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Dentre alguns dos ensinamentos que poderíamos destacar com base nesse trecho, eu quero chamar a sua atenção à capacidade de Jesus em ver o que nenhum de nós consegue enxergar. Jesus, ele é capaz de ver a realidade com profundidade. Ele consegue enxergar com clareza o que nós só podemos ou conseguimos acreditar por dedução. Jesus, ao contrário de nós, ele sabe perfeitamente qual é a motivação das pessoas. Um outro e bom exemplo disso é o que o apóstolo João escreveu no final do capítulo 2 do seu evangelho. E ele deixa bem claro que Jesus sabe o que se passa no coração de cada pessoa sem que elas lhe contem. Vejam, João capítulo 2, versículos 23 a 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O fato de eu ser pastor nessa igreja não me dá poderes especiais para saber, sem errar, o quanto cada um de vocês entendeu o Evangelho e se já creu no Evangelho. O melhor que eu posso fazer é ouvi-los para eu chegar o mais próximo, o mais perto possível da verdade, do quanto vocês entenderam dessa boa nova de Cristo e se já creram nessa boa nova, a saber que Cristo morreu por todos os nossos pecados e ao terceiro dia ressurgiu, para que nós tivéssemos a certeza dessa esperança que nos aguarda, da esperança de um dia estarmos diante do Cordeiro que derramou do seu sangue para que eu e vocês não precisássemos morrer. Como eu não posso ver o coração de vocês, além de ouvir, eu posso observá-los e tentar discernir com o que a Bíblia me ensina, que vocês, ou se vocês, têm tido um comportamento coerente com a fé que professam, com a fé que professaram. Uma fé que se apresenta além das palavras, uma fé que não é morta, mas transforma e tem transformado a sua própria vida no ambiente em que você tem vivido. Semelhantemente, vocês não conseguem enxergar o meu coração. Não conseguem saber perfeitamente sobre as minhas convicções, sobre a minha salvação. Não conseguem entender, sem margem de erro, as minhas motivações em ter escolhido falar desse tema. Mas isso eu já digo para vocês. Nossa comunidade tem mais de 95% dos seus membros servindo em alguma capacidade. É na recepção,
louvor, ensino de adultos, ensino de adolescentes, ensino de crianças, ministração às mulheres, liderança de coinonia, liderança de ministério, auxílios nos projetos com a área rural. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem dedicado recursos, dons e especialmente do seu próprio tempo para que possamos ser uma igreja como a de Bereia, como a de Esmina, como a de Filadélfia, das quais Jesus fala bem. A verdade, talvez isso nem precise ser dito, mas eu só consigo identificar aquilo que esses meus olhos conseguem ver e esses meus ouvidos conseguem escutar. Mas Deus vê a motivação que cada um de vocês tem nessa obra. Ele consegue ver e avaliar com perfeição as dificuldades que cada um de nós tem, bem como as ofertas e o serviço que temos dedicado a Deus e à nossa igreja, que não é do Zambelli e nem de nenhuma outra pessoa, mas de Cristo. E eu quero então começar a olhar com vocês um pouco do contexto dessa passagem da viúva que ofertou tudo o que tinha, mas eu quero antes orar junto com vocês. Senhor, eu te peço, por favor, nos traga a compreensão, Pai, do que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Que nós não somente entendamos o texto, Pai, mas também coloquemos ele no nosso coração de tal forma, Pai, que possamos fazer uma boa autoavaliação e possamos ser encorajados pelo Senhor para continuar a servir e servir cada vez melhor, com a motivação correta, Senhor. Nos ajude a entender isso. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Sem o contexto do nosso trecho, é fácil pensar que a história da viúva, que ofertou tudo o que tinha, fala sobre generosidade. Porém, com o contexto, é possível notar que, na verdade, esse trecho fala além da generosidade. Esse trecho fala de motivação, fala de autenticidade no serviço a Deus. Olhem os versículos 38 a 40 de Marcos 12, que são os versículos que antecedem a história da viúva. Diz assim: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Percebam que esses líderes religiosos, os mestres da lei, eles buscavam, em primeiro lugar, eu destacaria isso, que eles queriam ser vistos como pessoas piedosas e por isso eles faziam longas orações. Aliás, guardem isso muito bem. O problema não está aqui na duração da oração, mas no porquê esse grupo fazia essas longas orações. Em segundo, eles buscavam reconhecimento público, é por isso que eles queriam os lugares de honra. Terceiro, e por fim, eles queriam lucrar com as viúvas. Essa cena, ou esse resumo, é exatamente o oposto do que nós vemos no trecho da viúva, que nós já lemos. E por quê? Porque ela não buscava reconhecimento, ela não ficava se exibindo, e ela entregou tudo a Deus com sinceridade. Então, com essa perspectiva, olhando o contexto, é mais fácil entendermos o propósito da passagem da viúva pobre, que diz Jesus ter se sentado e ficado observando o que acontecia, para então chamar os seus discípulos, ou a atenção dos seus discípulos, para dizer: essa senhora ofertou mais do que todos os outros. Os discípulos de Jesus não tinham como saber disso. Eles, como nós, não conseguem ver a motivação e tantas outras coisas que somente um Deus onisciente como Jesus é capaz de saber.
Jesus é capaz de ver coisas que eu e vocês não conseguimos. Ele é capaz de ver corretamente a motivação que cada um de nós tem em tudo o que nós fazemos. E é por isso que a passagem da oferta da viúva, que o próprio Marcos chama de pobre, tem um significado mais profundo, que já começa nos chamando a atenção, porque a oferta dela foi a mais rica de todas. Quase todo o capítulo 12 de Marcos tem essa marca, mostrar que Jesus, aquele que transformaria os pescadores de peixes em pescadores de homens, tem poder para saber exatamente e com perfeição o que se passa no nosso coração. Então vamos ver agora, ainda no capítulo 12, dos versículos 13 a 17, quando os fariseus e os herodianos se juntaram para armar contra Jesus. O texto diz assim: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanhar em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Aqui nós temos dois grupos que pensavam diferentemente um do outro, se unindo para tentar fazer Jesus cair numa armadilha. Os fariseus formavam um grupo religioso que era zeloso pela lei, mas contrário ao domínio, ao império romano. Os herodianos eram um grupo político favorável a Herodes e, portanto, aliado a Roma. Então, apesar de serem adversários ideológicos, como se um fosse de direita e outro fosse de esquerda, eles se uniram para, de alguma forma, colocar Jesus numa enrascada. Mas eles não sabiam que aquele homem do povoado de Nazaré tinha condições de entender com perfeição qual era a motivação deles. E até por isso que no versículo 15, nós lemos o que Jesus disse: por que vocês estão me colocando à prova? Não vieram simplesmente para tirar uma dúvida. E a prova veio com a pergunta: é lícito pagar imposto a César ou não? De novo, a intenção era colocar Jesus numa boca de sinuca, numa situação na qual ou o bicho pega ou o bicho come. Mas a resposta de Jesus surpreende: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, sabendo qual era a motivação deles, afirma a responsabilidade civil sem negar a soberania de Deus, deixando aqueles que o ouviram admirados, como afirmou o evangelista Marcos no versículo 17. Logo depois dessa história, nós temos um novo exemplo do poder de Jesus em reconhecer a motivação das pessoas. E isso está nas entrelinhas da polêmica, da discussão que Jesus teve com os saduceus. Em Marcos, capítulo 12 ainda, versículos 18 a 27, nós lemos: depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu:
vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Os saduceus eram um grupo religioso semelhante aos fariseus, mas que não acreditava na ressurreição, não acreditava em anjos e não acreditava em espíritos. Eles faziam parte da elite sacerdotal de Israel e só aceitavam como sagrado os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ou também conhecido como a Lei ou Torá. E na conversa com Jesus, eles propõem um caso absurdo, porque a intenção, que é o contrário de nós, Jesus consegue identificar com clareza, era ridicularizar a doutrina da ressurreição e expor Jesus como alguém teologicamente fraco ou equivocado. Eles perguntam, na ressurreição, de qual deles ela será esposa? Mas o que Jesus responde? De forma indireta, ele diz que o fraco, teologicamente, é esse grupo, que está enganado porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus então os corrige e reafirma a realidade da ressurreição, usando como base, inclusive, um texto que eles aceitavam e tinham como sagrado. Eles usaram Êxodo, capítulo 3, versículo 6, ou Jesus usou. O tiro que os saduceus deram não só saiu pela culatra, acertou o próprio pé deles, que deixaram aquela discussão como quem não conhecia a Bíblia e por isso faziam perguntas tolas, como a que fizeram. E a história de Marcos, no capítulo 12, continua. E tudo que temos visto aqui é parte do contexto do trecho sobre a viúva, que fez a oferta das 2 moedinhas. E agora nós vemos o caso do escriba, também chamado em algumas versões, nas mais recentes, de mestre da lei. Vejam então no capítulo 12, versículos 28 a 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bom, ou muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. O mestre da lei, ele era um especialista na interpretação da Bíblia judaica. E aqui a intenção desse camarada era fazer uma avaliação, testar o conhecimento teológico de Jesus. Por causa do contexto, nós podemos supor que dentro dessa intenção, também havia a ideia de querer que Jesus se contradissesse em alguma coisa para criar polêmica e, consequentemente, cair numa enroscada. Mas o que Jesus responde? Ele cita o Shema, Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, Shema Israel, o Senhor, o nosso Deus, é Senhor único, o único Senhor. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. E com isso, com base nessa passagem, que é praticamente o hino de Israel até os nossos dias, a gente percebe, e ele quer dizer: existe um mandamento
que é um mandamento base para toda a Escritura: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo, como diz em Levítico, capítulo 19, versículo 18. E sem o mestre da lei saber exatamente quem era Jesus, ele elogia a resposta de Jesus, mas ele não sai dali sem receber uma afirmação que eu especulo não ter sido recebida exatamente como um elogio. Jesus diz: você não está longe do reino de Deus. Eu fico imaginando, isso não está nas Escrituras, agora é da minha cabeça, como esse camarada recebeu. Ele, mestre da lei, meio que colocando Jesus teologicamente à prova. Talvez ele tivesse pensado: quem esse tal de Jesus pensa que eu sou para ele afirmar que eu estou chegando perto do reino de Deus? Por acaso ele sabe quem eu sou? De qualquer forma, Jesus aqui ele mostra que o conhecimento correto não é necessariamente o conhecimento que proporciona a salvação. Saber que amar a Deus e amar o próximo são os maiores mandamentos, em outro evangelho a gente vai ver que ele é o resumo de toda a lei, não significa que uma pessoa seja salva. A salvação que precisamos e que todo verdadeiro cristão tem não depende somente de informações corretas, mas além de crer, de uma formação específica, de que a base da salvação é a graça de Deus e ela acontece por meio da fé no Evangelho, na boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Por eu ter crescido num lar considerado pela sociedade como cristão, eu conhecia diversas verdades bíblicas. Eu sabia sobre a Trindade, eu sabia que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, eu conhecia e acreditava no nascimento virginal de Cristo, eu sabia sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas não foram e não são estas informações ou este conhecimento que me dão a salvação. A salvação eu só ganhei, e nunca foi por mérito pessoal, mas pela bondade de Deus, quando eu percebi que o justo vive pela fé. Que eu antes era somente uma criatura de Deus, e para me tornar filho de Deus, eu precisava crer na pessoa e na obra de Jesus, conforme o que a Bíblia me ensina, conforme o que Deus revelou na sua palavra. O mestre da lei dessa história, ao contrário dos saduceus, ele tinha o conhecimento correto, mas ainda não fazia parte do reino de Deus. Ele ainda precisava crer, e para isso precisava ampliar ou focar o seu conhecimento e identificar aquela pessoa, aquele homem, Jesus, como o único caminho, a verdade e a vida, conforme a gente aprende no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Voltando então os nossos olhos no texto da viúva. Percebam as observações que Jesus faz e até podemos aplicar para nós. 1. Apesar dos ricos darem grande quantidade, eles davam do que sobrava. Jesus era capaz de discernir isso. E ele citou isso para que nós soubéssemos. A viúva, apesar de ter dado somente 2 moedinhas, ela é identificada por Jesus como aquela que mais deu. O valor da oferta dela era maior do que a oferta que os ricos deram. Jesus era capaz de discernir isso, e ele citou isso, para que nós soubéssemos. 3. Deus não olha com o mesmo valor que nós olhamos. Ele, muito melhor do que nós, entende o verdadeiro valor das coisas. Ele sabe o quanto você tem se dedicado, ele sabe o quanto você tem ofertado, ele sabe o quanto você tem servido. Jesus sabe por quais motivações as pessoas servem e ofertam a Deus. Ele sabe o porquê você que participa no ministério de louvor está ali participando nesse grupo, neste ministério. Ele sabe
o desejo ou a motivação por detrás de talvez você querer falar tanto, ensinar tanto aos adultos. Ele sabe o porquê você prefere ficar nos bastidores e se comprometer com os serviços menos visíveis. Ele sabe tudo e reconhece os porquês de cada coração. Os critérios de Jesus são bem melhores do que os meus. Os critérios dele são justos e imparciais. É aquilo que eu consigo ver é contaminado pelo meu pecado e pela minha limitação. Jesus consegue ver as verdadeiras motivações. E quando ele vê uma motivação como da viúva, ele reconhece e promete recompensa. Isso não está escrito no Evangelho de João. Mas você que tem participado aqui conosco domingo após domingo, já sabe disso, pelos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta à igreja de Corinto. Quando ele diz que vai recompensar aqueles que constroem com base no alicerce Jesus Cristo, usando dos melhores materiais. Terminando meu tempo aqui com vocês, tudo isso que a gente viu nos leva a fazer uma pergunta de ouro. Por que eu sirvo a Deus? Hoje de manhã, durante o nosso tempo de oração como igreja, nós tivemos a chance de nos avaliar e confessar diversos dos nossos pecados ao Senhor. Agora, nós temos a chance de fazer algo semelhante e responder a nós mesmos: por que eu sirvo a Deus? Será que é para ser elogiado e reconhecido pelas pessoas, como fizeram os mestres da lei no versículo 38, que gostavam de andar com roupas especiais e de receber saudações nas praças? Será que é para obter status dentro da comunidade religiosa, como lemos no versículo 39, quando é dito que os mestres da lei faziam questão de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos banquetes? Ou com os microfones do louvor e púlpito da pregação? Será que é para manipular espiritualmente e explorar os mais fracos, como lemos no versículo 40? Mais uma vez sobre os mestres da lei que devoravam as casas das viúvas. Será então que é para simplesmente se parecer espiritual e piedoso como aqueles que faziam longas orações, na verdade orações teatrais? Será que é para manter uma aparência religiosa, quando na verdade a pessoa está bem longe de Deus? Uma pessoa que, em tese, conhece a palavra de Deus, mas as motivações estão bem longe de um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Por outro lado, pode ser que a sua resposta seja por amor a Deus. A viúva deu tudo o que possuía, ela priorizava o Senhor. Pode ser que seja pela confiança que você tem no cuidado de Deus. A viúva demonstrou essa confiança quando ela entregou toda a provisão financeira que tinha. Pode ser que sua resposta seja por gratidão a Deus, ou pelo desejo de honrar o Senhor em secreto, sem buscar reconhecimento humano, porque você sabe que Deus tudo vê, que Ele tudo sabe. Pode ser que seja pela sua expressão de humildade e dependência do Senhor. Irmãos, como eu disse algumas vezes, eu não consigo ver a motivação com a qual cada um de vocês serve a Deus. O que eu consigo ver é que temos um número expressivo de membros que estão se empenhando em servir a Deus em nossa comunidade. Eu consigo ver em vários de vocês o compromisso e a busca pela excelência. Eu consigo ver o zelo e o cuidado para que o nome de Deus seja glorificado e divulgado além dessas paredes. E eu espero, cada vez mais, a começar por mim, que nós tenhamos um coração puro quanto à nossa dedicação ao Senhor, quanto ao nosso serviço na igreja, para que mais pessoas se queiram ou queiram fazer parte dessa família, cujo líder e a razão de tudo que nós fazemos aqui é o Senhor Jesus Cristo.
Então, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês pelo serviço, pelo compromisso, pela dedicação em prol do Evangelho. Que o Senhor veja em nós uma igreja que busca amar a Deus e sobre todas as coisas, e amar ao próximo até mais daquilo que eu me amo. Mas depois, como a gente aprende nas Escrituras, como Cristo ama o próximo. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo de reflexão, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por cada irmão, por cada irmã que tem se dedicado, Pai, a lhe servir neste ambiente e fora desse ambiente, mas como família do Senhor. Seja recebendo as pessoas, seja acolhendo as pessoas, seja se dedicando administrativamente, Pai, às questões que envolvem o nosso grupo, seja ensinando a Tua palavra, seja cuidando das crianças, ensinando as crianças, seja cantando ou nos ajudando a, quanto comunidade, cantarmos juntos, Pai, em uníssono ao Senhor. Pai, seja coordenando algum ministério, Pai, de todas as formas. Obrigado, eu te agradeço, eu te louvo por essas pessoas. Seguramente, Pai, quanto mais soubermos a respeito disso, quanto mais nos dedicarmos, quanto mais entendemos a união que a igreja é, melhor faremos e melhor seremos, como disse Jesus, reconhecidos como um grupo que vem do Senhor. E que tudo isso, Pai, sirva como exemplo, como ilustração, para que pessoas desejem participar disso. E que nessas oportunidades a gente apresente o ingresso, que é gratuito. Dizer que Jesus morreu por essas pessoas. Dizer que pelo sacrifício que Ele nos deu, que Ele fez, nós podemos ter a vida eterna. Que essas pessoas aceitem, que essas pessoas queiram isso. E a gente continue, Pai, nesse ciclo de querer servir ao Senhor enquanto igreja. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.